Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 196. Guerreiros esqueletos avançam e explodem habilidades ao mesmo tempo. Além do ataque do mago esqueleto. Depois de uma rodada, ele desapareceu no ringue. Sob o palco, o terapeuta o tratou. A lesão cicatriza rapidamente, mas a memória dolorosa não desaparecerá. Quando ele olhou para Lin Moyu, havia um medo indelével em seus olhos. Esse tipo de olhar fazia as pessoas sentirem frio no coração. Não só ele, mas seus gritos também contagiaram os espectadores que assistiam ao jogo. Todos eles tinham corações peludos, e com os esqueletos ao seu redor, Lin Moyu era ainda mais assustador. A terceira rodada do desafio foi bem-sucedida e a poção misteriosa intermediária foi obtida. Ele agora empatou o recorde do challenge. Lin Moyu optou por continuar o desafio sem hesitação. Na quarta rodada, desde a realização da competição profissional, ninguém a desafiou com sucesso. Até as regras do desafio são esquecidas. Em antecipação, um cavaleiro apareceu no ringue. Vestindo um traje militar de campo de batalha. Cavaleiro de espada e escudo, nível 45, apenas 3 níveis acima da rodada anterior. É isso? Quão difícil é a quarta rodada? Como isso poderia não passar? Falsificá-lo. Em meio às dúvidas de todos, um segundo profissional apareceu no ringue. Assistência do Rei da Guerra nível 45. Então arqueiros de nível 45, magos de nível 45, assassinos de nível 45. 3 profissões apareceram uma após a outra. Uma equipe padrão de 5 homens foi formada. Foi então que as pessoas perceberam que ninguém poderia ter sucesso na quarta rodada. Você não só precisa lutar contra um time sozinho, mas cada classe está 18 níveis acima do desafiante. Como isso luta? Os imortais não podem vencer quando vierem. Ninguém pensou que Lin Moyu pudesse vencer. Mesmo que a profissão dele seja forte, afinal é apenas o nível 27, afinal só existe uma pessoa. Estar sem estado, ser tratado sem tratamento. Por mais forte que seja, é impossível competir com uma equipe de profissionais de alto nível até o nível 45. Jovem, você é muito bom. Se você conseguir chegar à quarta rodada, você, Mou Zhao, estará orgulhoso o suficiente. O cavaleiro à frente da equipe deu afirmação a Lin Moyu. Embora estivesse apenas 3 níveis acima do arqueiro agora, seu impulso era completamente diferente. Este cavaleiro deu a Lin Moyu um senso de liderança. Veja o distintivo de sargento em seu ombro, o distintivo branco prateado, com 9 estrelas brilhando. Alferes de 9 estrelas, a apenas um passo do coronel. Este é um verdadeiro guerreiro que está chafurdando no campo de batalha há anos. Esse tipo de pessoa é extremamente poderoso. Esses companheiros atrás dele não são fracos. O pior também é um alferes 5 estrelas. Eles também lançaram um olhar apreciativo para Lin Moyu. Para nada mais, apenas o posto de alferes de 3 estrelas de Lin Moyu. Todos aqueles que matam demônios são seus companheiros. Obrigado. Lin Mo raramente falava e, desde que entrou na arena, quase não falava. Mesmo assim, hoje quero vencer. A partida começa e as assistências do King of War começam a adicionar estado. Lin Moyu ergueu lentamente a mão e, em um instante, o vento uivou, varrendo o público. Incrível patrimônio líquido, eu continuei a desafiar. Todos na plateia fora do estádio e se levantaram em estado de choque. Um por um, seus olhos e bocas se arregalaram e eles mostraram uma expressão de descrença. A voz de alguém tremeu. Isso é.
O que? Como poderia haver tantos? Isso não é uma ilusão. No ringue, 100 guerreiros esqueletos e 50 magos esqueletos estavam perfeitamente posicionados, como um exército. Diante do esqueleto, o cavaleiro engoliu em seco. As palmas das mãos que seguravam a espada estavam suadas. As habilidades de apoio do rei da guerra foram interrompidas por causa disso. Tanto como lutar. Os atributos desses esqueletos não são baixos e cada um não é muito pior que eles. Mesmo que uma dúzia ou 20 pessoas ainda possam lutar. Mas na frente deles estão 100 guerreiros esqueletos, cada um deles imponente. Espere, há 50 magos esqueletos nas costas. Como isso luta? Antes lutavam mais e menos, mas agora lutam mais com menos. Dengue. As armas nas mãos de todos os profissionais presentes caíram no chão uma após a outra. Suceng murmurou, esse cara. Esconda-se tão fundo. Liu Xianrin também ficou sem palavras. Isso ainda é um peido. Com a ordem de Lin Mon, os guerreiros esqueletos atacaram eles. 100 guerreiros esqueletos ocupavam metade do ringue e não tinham para onde se esquivar. As habilidades do mago esqueleto vieram primeiro, e os enormes ataques elementais eram como ondas enormes, afogando-os instantaneamente. Habilidade: proteção de multidões. O cavaleiro de repente ativou suas habilidades e o enorme escudo protegeu a todos. O War King Assist começou a abençoar habilidades novamente. Habilidades de preparação de arqueiro e dharma, habilidades de ataque em grupo. O assassino desapareceu sem deixar vestígios. Embora estivessem surpresos, eles já enfrentavam o demônio abissal há muito tempo, e 417 a muitos fez manter seus instintos de combate. Entre rapidamente no estado de batalha, mesmo se for derrotado, você não admitirá a derrota facilmente. Além do mais, quem sabe se você não lutou? Há um conjunto de estrelas de 5 pontas se formando sob os pés do mago. A flecha do arqueiro está brilhando. O cavaleiro resiste à habilidade de proteção de grupo e aos ataques massivos do mago esqueleto. Os guerreiros esqueletos também avançaram e suas habilidades diminuíram. O escudo gira e treme e quebrará a qualquer momento. O cavaleiro cerrou os dentes, seu espírito já tenso ao limite. Se você não consegue aguentar, apresse-se. Ele gritou para o mago e o arqueiro. Depois de alguns segundos, a habilidade explodiu. Habilidade: extinção de fogo. Uma grande chuva de fogo caiu e esmagou os guerreiros esqueletos. Ao mesmo tempo, as habilidades do arqueiro estão prontas. Habilidade: tempestade de flechas. Exatamente a mesma habilidade de Liu Xianrin, e o alcance é maior e mais poderoso. Uma chuva de flechas envolveu todo o anel, junto com o mago esqueleto e Lin Moyu. As flechas explodiram e todo o anel explodiu. A tempestade de flechas é muito poderosa, os guerreiros esqueletos estão bem e os magos esqueletos são feridos um após o outro. Acontece que esse tipo de lesão não é óbvio para quem está de fora, desde que Lin Moyu, o proprietário, possa senti-lo claramente. Felizmente, ainda pode resistir. A explosão levantou fumaça e poeira, obscurecendo completamente a visão. Os cantos da boca de Lin Moyu se curvaram. Tempestade de flechas, há outro uso. Dengue. Uma adaga apareceu de repente atrás de Lin Moyu. Esfaqueado com um ataque poderoso. A armadura de esqueleto tornou-se instantaneamente extremamente brilhante, bloqueando o ataque do oponente. Foi o assassino Gong Wei, Aia, quem lançou um ataque surpresa contra Lin Moyu. Infelizmente, a armadura era inesperadamente forte e bloqueou completamente o ataque. Lin Moyu estava esperando quando o assassino desapareceu. O brilho vermelho caiu e o assassino foi instantaneamente amaldiçoado, revelando sua figura ao mesmo tempo. Então vários guerreiros esqueletos apareceram ao lado dele. O guerreiro esqueleto não atacou, mas o segurou diretamente. Vários guerreiros esqueletos agarraram suas mãos e pés para impedi-lo de escapar.
10 magos esqueletos elétricos viraram sua direção ao mesmo tempo e relâmpagos caíram um após o outro. O assassino de repente soltou um grito. Capítulo 197. A pessoa inteira desapareceu de repente e o guerreiro esqueleto não conseguiu mais segurá-lo. Habilidade: Desfoque furtivo. As habilidades avançadas após o nível 40 têm o mesmo efeito que as habilidades do Rei Fantasma do campo de batalha. Acontece que o furtivo virtual não consegue devorar a maldição e só pode ajudá-lo a sair dos problemas. A palma de Lin Moyu brilhou com fogo. Outro grito, e ainda mais trágico que antes. O assassino que acabará de ficar embaçado foi revelado, e todo o seu corpo se enrolou e estremeceu. Dói muito, esse tipo de dor que vai fundo na alma não é de forma alguma o que as pessoas normais podem suportar. 0 guerreiros esqueletos levantaram suas facas e cortaram, e de repente uma corrente de energia caiu do céu. Afastando instantaneamente o assassino, os guerreiros esqueletos atacaram o ar. O cavaleiro ativou suas habilidades e trouxe seus companheiros de volta. Depois de retornar, o assassino ainda estava enrolado e tremendo. O rei da guerra auxilia na cura, embora o ferimento possa ser curado, mas a dor não pode ser eliminada. O que está acontecendo? O cavaleiro perguntou com urgência. Dor, suas habilidades. Dói. O assassino foi um tanto incoerente. A chama da alma é realmente muito dolorosa, na arena, pode ser usada ou não. O escudo foi finalmente rompido, o mago ergueu seu cajado e um enorme anel de fogo saiu. Com um estrondo, os guerreiros esqueletos explodiram um após o outro. Habilidade: Resistir ao anel de fogo. Lançado por um profissional acima do nível 40, o efeito de poder não é o mesmo. Neste momento, pelo menos 30 ou 40 guerreiros esqueletos foram explodidos, e de repente, houve um espaço vazio na frente deles e uma flecha foi disparada, explodindo na frente do esqueleto. Um grande número de correntes apareceu de repente no chão, prendendo os esqueletos na frente em um instante. Habilidade: Flecha de correntes. Os magos arqueiros usaram toda a sua força para controlar o esqueleto. Era como se a batalha tivesse realmente começado neste momento. Eles sabiam que não era realista matar todos os esqueletos, e a única maneira era resolver Lin Moyu. Alguns se entreolharam e já tiveram uma ideia. A luz vermelha caiu. Habilidade: Maldição lenta. Lin Moyu lançou a maldição novamente. A época anterior não os afetou devido à existência de habilidades de cavaleiro. Desta vez não havia escudo, e uma algema vermelha apareceu acima da cabeça de todos, exceto no momento em que a maldição do assassino Zero entrou em vigor. O ataque do mago esqueleto foi esmagado como um mar de 0 cavaleiros rugindo. Quebre rapidamente a maldição. Mago, escudo. Em meio ao seu rugido, o mago deu um passo à frente. Um escudo se acendeu e o cavaleiro ergueu o escudo para proteger os 3 atrás dele. O escudo do cavaleiro foi suficiente apenas para proteger os 3, e o mago resistiu ao escudo mágico e se tornou um escudo humanoide, e o cajado na mão do rei da guerra Zero ajudou e iluminou. Várias pessoas correram para os pilares de luz e quebraram a maldição. Habilidade: Purificação de multidão. Habilidade com arma de platina novamente. Lin Moyu franziu a testa. O War King Assist pode ser adicionado ao estado que pode ser curado, e a diferença do Elder é a falta de habilidades de controle e habilidades de purificação para suspender maldições. Inesperadamente, a arma nele veio com uma habilidade de purificação de grupo. Além de não poder controlar, o War King Assist já é bastante perfeito. Mas é útil? O mago esqueleto reuniu fogo em uma rodada, e a proteção do mago já estava instável. O cavaleiro também sofreu grandes danos e a mão que segurava o escudo tremia. Depois de suspender a maldição, o War King Assist continuou a lançar habilidades de cura em grupo para curar cavaleiros. Neste momento, o guerreiro esqueleto que estava chocado correu novamente, vendo que o cerco estava prestes a se formar novamente. Não posso esperar mais, abra o caminho, vamos correndo.
O mago acenou com a cabeça, o bastão mágico em sua mão brilhou intensamente e um grande número de elementos do vento convergiram e saíram correndo em um instante, e um vento violento se transformou em uma grande rede ciana e avançou imediatamente. Todos os guerreiros esqueletos ao longo do caminho ficaram chocados. Habilidade: Pilar do Vento. A habilidade vem com efeito de choque, abrindo uma passagem. Correr. O cavaleiro segue atrás do Pilar do Vento e lança uma habilidade de ataque. Arqueiros, assassinos que tinham acabado de relaxar e magos seguiram atrás dos cavaleiros. Apenas o auxiliar do rei da guerra permaneceu no final sem se mover. A coluna de vento abriu caminho na frente e atingiu o esqueleto, e era impossível para eles acertarem diretamente Lin Moyu Zero para resolver o esqueleto, eles só poderiam resolver Lin Moyu. É inútil. Lin Mo disse levemente. O fogo da palma brilhou e o cavaleiro que correu para a frente soltou um grito de repente. A habilidade de ataque foi interrompida em um instante, e o cavaleiro tropeçou e caiu no chão. O impulso foi interrompido e o arqueiro reagiu mais rápido e imediatamente caiu sobre o cavaleiro. Estrondo! Vários relâmpagos caíram e os arqueiros foram abatidos do ar. O cavaleiro estremeceu, sabendo que tudo estava acabado. Eles apenas avançaram no grupo de esqueletos, e os guerreiros esqueletos em todas as direções já os haviam cercado, defesa extrema. O cavaleiro rugiu, querendo lutar uma última vez. Houve um grito de dor em meus ouvidos e uma luz vermelha apareceu na frente dos meus olhos. Guerreiros esqueletos explodiram em habilidades. Habilidade: Golpe Berserk. Arqueiros, assassinos e magos são todos crocantes. Após uma rodada de habilidades, apenas o cavaleiro permaneceu. O mago esqueleto reuniu fogo, os guerreiros esqueletos cercaram e o cavaleiro relaxou completamente sua resistência. 5 foram tratados sob o ringue. Com admiração nos olhos. Após a vitória, Lin Moyu se tornou o primeiro profissional da história a completar 4 rodadas de desafios. Seu nome ficará para sempre no topo da história da competição profissional. Existem até livros que podem ser escritos. Recompensa da 4ª rodada: 2 pergaminhos de habilidades intermediárias piscantes. Contando que ele sabia antes, agora Lin Moyu já tinha 2 pergaminhos de habilidades primárias piscantes, 4 pergaminhos de habilidades intermediárias piscantes e um frasco de poções mágicas primárias e intermediárias, que havia superado a grande maioria dos profissionais. Eu continuo desafiando. As palavras de Lin Mo silenciaram o público e tornaram-se audíveis. Finalmente chegou! A 4ª rodada de desafios foi concluída pela primeira vez. 5ª rodada. Ninguém jamais tentou, e nem mesmo oficialmente, pensou em definir essa dificuldade. Não houve premiação para a 5ª rodada de desafios. Mas agora Lin Moyu fez um pedido. Ele também continuou a desafiar. Porque Bai Yuan lhe disse que quanto maior o desafio, melhor. Já que Bai Yuan diria isso, deve haver uma razão. Depois que Lin Moyu terminou de falar, a arena ficou silenciosa. Depois de esperar 2 minutos, o oficial finalmente respondeu. Uma pessoa apareceu de repente no ar. Ele usa vestes elaboradas e segura cajados elaborados. Uma voz majestosa saiu. A 5ª rodada de desafios, começando em 3 minutos. Por favor, esteja preparado. Recompensa da 5ª rodada: uma garrafa de poção mágica de alto nível, um flash de pergaminho de habilidade avançada. Quando ele olhou para Lin Moyu, seus olhos estavam cheios de apreciação. Ao ouvir a recompensa, os olhos de Lin Moyu também brilharam. Poção mágica avançada, que pode ser tomada após completar 3 turnos no nível 70. O atributo total aumenta em 10.000, e o valor é extremamente alto. O mesmo vale para os pergaminhos de habilidades avançadas brilhantes. A probabilidade de adquirir competências avançadas é bastante reduzida e é difícil para qualquer pessoa aprender todas as competências. Pode-se imaginar o quão valiosos são os pergaminhos de habilidades avançadas do Flash.
Lin Moyu cerrou os punhos. Desta vez a recompensa deve ser obtida. Na expectativa de todos, a quinta rodada de desafios começou oficialmente. A formação brilhou. Um grupo de pessoas apareceu no ringue. Nível 50, classe rara, Paladino. Nível 50, classe rara, Ancião Shilin. Nível 50, classe rara, Mago Elemental. Nível 50, classe rara, Mago das Sombras. Nível 50, classe rara, Bruxo das Chamas. Nível 50, classe rara, Invocador de Elfos. Apareceram 6 profissões, todas de nível 50, todas classes raras, formando a equipe de magos. Eu irei, a equipe dos magos está fora. Uma equipe de magos de nível 50, a equipe de magos que tem menos medo de ataques em grupo. Desta vez, Lin Moyu está com problemas, todos esses magos têm habilidades de ataque em grupo, nenhuma quantidade de esqueletos é inútil. Não se esqueça que o Mago das Sombras tem outro título, Mestre do Controle. Sim, muitas habilidades de controle de grupo. Capítulo 198. Desta vez, a equipe enviada pelo Império Xinxia teve como alvo total o grupo de esqueletos de Lin Moyu. Elemental Mages e Flame Warlocks têm habilidades de ataque de grupo extremamente fortes, e Shadow Mages podem controlar grupos. O Ancião Shilin pode aumentar o poder de ataque dos magos ao limite. Para os magos, seu papel é mais forte do que o dos profetas. Quanto ao Invocador de Elfos, apenas a capacidade de redefinir uma habilidade é suficiente para estabelecer sua posição na classificação. Lin Moyu viu esse time e sabia que essa batalha era difícil. Esta equipe é completamente independente. Pensei em como lidar com essa equipe. A única maneira de pensar é na supressão de incêndio. Não tenho medo das habilidades de ataque em grupo do oponente. O mais problemático são as habilidades de controle da outra parte. O controle do grupo do Mago das Sombras será seu pior inimigo. Pensando nas contramedidas, Lin Moyu gradualmente formou uma linha de pensamento em seu coração, e também foi a única ideia que teve chance de vencer. As outras 6 pessoas olharam para Lin Moyu, já pronto para partir. Eles foram chamados para se tornarem guardas, mas não esperavam lidar com um cara tão pequeno que estava apenas no nível 27. Porém, pensando na atitude dos escalões superiores, isso não foi encarado levianamente. Todos eles estão esperando um pelo outro. Quando a batalha começou, Lin Moyu pressionou seu backhand e uma armadura de osso apareceu em seu corpo e, ao mesmo tempo, uma densa multidão de 100 magos esqueletos apareceu no ringue. Mago coleta fogo. Em um instante, todos os tipos de habilidades mágicas surgiram. Esta cena assustou as 6 pessoas. O cavaleiro ergueu o escudo e rugiu. Defesa. Habilidade: proteção de multidões. O escudo foi levantado para proteger os 6. O feitiço caiu como uma onda, distorcendo o escudo. O cavaleiro deu um suspiro de alívio e continuou a rugir. Estado superior, ataque de grupo de magos. Mais velho. Shilin começou a adicionar estado. Habilidade: aumento de mana. Habilidade: inspirada em magia. Habilidade: impulso elemental. Habilidade: lance feitiços rapidamente. Com a bênção de um estado por 1, o poder de ataque do mago disparou. Tanto os magos elementais quanto os feitiços de chamas liberaram suas habilidades. Não há necessidade de se preparar como um mago de nível 40, é quase instantâneo. Habilidade: extinção de fogo. Habilidade: chuva de fogo. O Mago das Sombras olhou para o Mago Esqueleto à distância, e o bastão mágico em sua mão se iluminou. Habilidade: Nuvem do Sono. Uma nuvem surgiu em resposta. Lin Moyu viu isso em seus olhos e de repente correu em direção à outra parte. Ao mesmo tempo, o Mago Esqueleto desapareceu instantaneamente. Lin Moyu correu rápido e o som de um feitiço pousando soou atrás dele. O comportamento de Lin Mo é intrigante. O que ele vai fazer? Ele não é um mago? O que se apressar?
A outra parte tem cavaleiros e invocadores. Lin Moyu está correndo para mandá-lo para a morte. Você descobriu que havia mais magos esqueletos saindo agora do que na rodada anterior, pelo menos 100. Sim, na última rodada ele até se escondeu. Todos estavam em alvoroço, mas não esperavam que a última rodada ainda não fosse a força total de Lin Moyu. Ninguém sabe quanta força esse cara está escondendo. Lin Moyu avançou instantaneamente contra o mago esqueleto, fazendo com que o ataque e o controle do oponente falhassem, e uma fera branca invocada apareceu ao lado do invocador Elfo Zero. Parece um cavalo de guerra e tem um chifre muito pequeno. Comparado ao unicórnio divino de Moyun, era muito pior. No momento em que viu a fera invocada, os olhos de Lin Moyu brilharam e ele teve uma contramedida. Lin Moyu avançou e o mago esqueleto reapareceu, outra rodada de fogo. Na última rodada, o capuz do cavaleiro balançou apenas ligeiramente. Nesta rodada, ondulações surgiram no escudo do cavaleiro, ondulando como ondas de água. Pessoas exigentes sabem à primeira vista que o escudo é quase insuportável. O mago das sombras ergueu seu cajado e apontou para Lin Moyu. Habilidade: silêncio. Uma luz atingiu Lin Moyu. A armadura de esqueleto brilhou, o controle foi ineficaz. O Shadow Mage rapidamente liberou uma segunda habilidade de controle único. Habilidade: hipnose. Ainda ineficaz, a armadura de esqueleto é imune a todos os efeitos de controle. O rosto do mago das sombras mudou, inválido. Oh! O cavaleiro gritou: não se preocupe com os esqueletos, ataque o próprio invocador. Oh! O mago elemental e o feiticeiro das chamas imediatamente miraram em Lin Moyu, e uma habilidade após a outra foi descartada desesperadamente. A armadura esquelética bloqueia o ataque, mas seu brilho está enfraquecendo rapidamente. Embora a armadura de esqueleto seja poderosa, a outra parte é, afinal, um profissional de nível 50. Com um conjunto completo de equipamentos de platina, as habilidades são muito poderosas. O mago esqueleto reuniu fogo novamente e o escudo quebrou em resposta. A fera invocadora do invocador élfico sibilou de repente. Uma luz acendeu em todos. Habilidade de invocação de besta: redefinir. Todas as habilidades foram redefinidas. A habilidade King's Crowd Protection pode ser usada novamente. As habilidades dos magos elementais, magos do fogo e magos das sombras também foram reiniciadas. 0. Peça flores 0. Proteção de multidão. O cavaleiro gritou e o escudo reapareceu. Alguém exclamou: esta é a habilidade de reinicialização da fera invocadora élfica. Exceto por algumas habilidades especiais, a maioria das habilidades pode ser redefinida indefinidamente e não há necessidade de se preocupar com o resfriamento. Com ele, a segurança da equipe pode ser aumentada diversas vezes. A expressão de Lin Moyu era solene. Desta forma, ele não poderia atacar a outra parte, mas a outra parte poderia continuar atacando a si mesmo. Ele mesmo caiu completamente em um estado de lesão passiva. O guerreiro esqueleto não pode ser convocado por enquanto e, se for controlado, não poderá retirá-lo se quiser. Esse é o alvo real. Outro feitiço de ataque em grande grupo apareceu. Uma chuva de fogo desceu, cobrindo a área onde o mago esqueleto estava. Lin Moyu imediatamente guardou o mago esqueleto e a chuva de fogo caiu novamente. Um feitiço de nível 50 é suficiente para causar sérios danos a um mago esqueleto. Lin Moyu não queria que o mago esqueleto sofresse perdas. Sem o mago esqueleto, o feiticeiro das chamas imediatamente mudou de alvo e continuou a atacar Lin Moyu. 0 armadura de osso rangeu, a luz estava diminuindo e estava prestes a quebrar. Só resta um caminho. Lin Mo falou, correu para o outro lado e convocou o mago esqueleto novamente. No momento que o mago esqueleto apareceu, ele começou a reunir fogo para atacar o escudo. Ao mesmo tempo, Lin Moyu já havia chegado à beira do escudo. Ele olhou para várias pessoas e Lin Moyu mostrou uma sugestão de sorriso. Com uma leve pressão no backhand,
uma camada de armadura óssea apareceu novamente no corpo. A armadura esquelética, que estava prestes a quebrar, explodiu novamente em luz brilhante. Eu irei! O cavaleiro exclamou. Ele pensou que as habilidades defensivas de Lin Moyu também poderiam ser reiniciadas. Onde saber, a armadura de esqueleto não tem nenhum tempo de espera. Pronto para adicionar. Se você quiser vencer Lin Moyu, você pode destruir instantaneamente sua armadura esquelética e causar uma morte certa. Ou trabalhe até que Lin Moyu não tenha mais poder mental. Lin Moyu estendeu a mão e pressionou A no escudo defensivo. O que ele vai fazer? Várias pessoas de repente tiveram dúvidas em seus corações. Num instante, os guerreiros esqueletos apareceram densamente. Use a habilidade Berserk Strike assim que ela aparecer. Depois que a habilidade se esgotou, ela foi guardada por Lin Moyu. Não mais do que um segundo antes e depois. Não dando ao Mago das Sombras tempo para reagir. O escudo ficou frágil novamente. Neste momento, o cavaleiro pareceu entender o que Lin Moyu iria fazer. Ele está entrando correndo, apresse-se páreo. A fera invocada sibilou novamente e todas as habilidades foram reiniciadas imediatamente. O Flame Warlock rompeu para resistir ao Anel de Fogo, e a armadura de osso brilhou, imunizando a função de choque. Capítulo 199. Um aceno do cajado do Mago das Sombras. Habilidade, Pântano. Um grande pântano apareceu de repente sob os pés de Lin Moyu, e metade dos pés de Lin Moyu caiu nele. Neste momento, um guerreiro esqueleto apareceu ao lado de Lin Moyu e derrubou Lin Moyu violentamente. Habilidade, Pilar do Vento. Um vento forte cresceu do cajado do Mago Elemental, e o pilar de vento colidiu com o corpo de Lin Moyu. Ainda não derrubou a armadura óssea. Sob ataques contínuos, a armadura do esqueleto tornou-se fraca novamente. Mas no segundo seguinte, Lin Moyu recebeu uma nova bênção. Isto é um monstro! Como pode haver uma habilidade tão pervertida? O paladino rugiu. O escudo explodiu com um estrondo. O paladino reformulou seu escudo o mais rápido possível. Um novo escudo é criado, mas há mais uma pessoa dentro dele. Lin Moyu sorriu com o canto da boca e finalmente entrou. 7. Aquela explosão brilhante e deslumbrante. Lin Moyu invadiu o escudo à força. Alguns olhos arregalados. Você é um mago e não um lutador corpo a corpo. Por que você invadiu? Será que você quer cortar com uma espada? É difícil dizer que você também possui habilidades de guerreiro. Um flash de luz brilhou no escudo e o mago esqueleto ainda estava atacando. O paladino também manteve o escudo imobilizado. A fera invocada avançou em direção a Lin Moyu pela primeira vez. Como um cavalo de guerra, um unicórnio comparável à altura humana colidiu com Lin Moyu. Com um estrondo, a armadura do esqueleto brilhou, e o golpe não foi pequeno. O mago elemental e o feiticeiro das chamas atacaram simultaneamente Lin Moyu. Lin Moyu resistiu ao ataque e a luz vermelha brilhou. Habilidade, Maldição Lenta. Com um zumbido, os movimentos das 6 pessoas mais uma fera desaceleraram coletivamente. É uma maldição. Um pensamento ruim passou pelo coração do paladino e uma luz brilhante de repente rompeu em seu corpo. Paladinos têm habilidades para quebrar maldições. Ao mesmo tempo, a anciã Celine já estava usando suas habilidades para acabar com a maldição. Neste momento, um denso guerreiro esqueleto apareceu ao lado de todos. No momento em que apareceram, foram cercados. Guerreiros esqueletos estão densamente amontoados, por toda parte, acima de sua cabeça. Guerreiros esqueletos exercem suas habilidades assim que aparecem. Furuan Seven resistiu à explosão do Anel de Fogo e, em um instante, um grande número de habilidades do guerreiro esqueleto foram interrompidas e destruídas. Mas em menos de meio segundo, mais guerreiros esqueletos foram libertados por Lin Moyu. Lin Moyu não libertou todos os guerreiros esqueletos de uma vez,
O que ele protegeu foi uma habilidade como resistir ao Anel de Fogo. Uma nuvem negra apareceu e um grande número de guerreiros esqueletos pararam e caíram em sono profundo. Habilidade: Nuvem do Sono. As habilidades de controle de grupo do Shadow Mage estão finalmente no poder. A fera convocada rugiu, seus cascos levantados, e o chão de repente explodiu da coluna de água do céu, lançando um grande número de guerreiros esqueletos para o céu. Ao mesmo tempo em que ataca, já existem habilidades de guerreiro esqueleto que recaem sobre ele. Enquanto houver uma lacuna no guerreiro esqueleto, Lin Moyu lançará um mote para preenchê-la. Assim que o guerreiro esqueleto é liberado, ele instantaneamente usa a habilidade, podendo acertá-la ou não, e então fala sobre isso. O paladino olhou em seus olhos, mas não conseguiu agir. Ele tem que manter suas habilidades de proteção de grupo, e os magos esqueletos do lado de fora ainda estão atacando continuamente. Esse cara vai ser durão, nunca vi um mago assim. Que tipo de peça é essa? Quando o guerreiro esqueleto atacou, fogo brilhou na palma da mão de Lin Moyu. Habilidade: Chama da Alma. A fera convocada de repente soltou um grito. Essa habilidade, as pessoas não suportam, os monstros não suportam e a invocação também não suporta. Imediatamente depois, as habilidades dos guerreiros esqueletos caíram sobre ele. A vitalidade da fera invocada de nível 50 é extremamente poderosa, e ela é cercada por mais de uma dúzia de esqueletos e libera uma habilidade sem morrer. Os olhos de Lin Moyu mostravam alegria, quanto mais forte a vitalidade, melhor. A fera convocada quer curar sua fera convocada. Mas agora ele não pode se proteger. Se não fosse pela cura da anciã Celine, ele já teria quase eliminado Zero, e Lin Moyu transformou abruptamente o duelo entre magos em uma batalha corpo a corpo. O Mago das Sombras usou suas habilidades de controle repetidas vezes para controlar um grande número de guerreiros esqueletos. Esses guerreiros esqueletos tornaram-se estacas, incapazes de se mover. Num piscar de olhos, metade dos guerreiros esqueletos já estavam sob controle. A situação parece ter se estabilizado. O paladino percebeu que algo estava errado e descobriu que Lin Moyu estava na verdade atacando a fera invocada. Cuidado com a convocação de feras. Ele não sabia por que Lin Moyu fez isso, mas deve ter um motivo para fazer isso. Assim como o motivo pelo qual ele entrou correndo, deve haver um motivo. Quando ele gritou, já era tarde demais. Quando a chama da alma queimou novamente, a fera invocada caiu com um grito. Estrondo! Um grande estrondo ressoou por toda a arena. A explosão corporal apareceu na arena pela primeira vez. A explosão não tem luz, mas parece brilhante e deslumbrante. O cavaleiro foi surpreendido e o escudo desapareceu em um instante. Quando o cavaleiro caiu pesadamente no chão e voltou a si, ele descobriu que todos os seus companheiros haviam aparecido sob o ringue. Agora ele ainda está sozinho no ringue. 170 guerreiros esqueletos, 100 magos esqueletos, olhando para si mesmos. O cavaleiro riu amargamente. Com o que mais lutar, afinal, é uma perda. Novamente, não é uma luta, é apenas uma corrida. Você é tão forte! O cavaleiro fez sinal de positivo para Lin Moyu e então pulou do ringue. A equipe de magos de nível 50 foi derrotada por uma pessoa. Aplausos ensurdecedores soaram. Todos na plateia aplaudiram de pé. Lin Moyu permitiu que eles desfrutassem de uma batalha de tirar o fôlego. Profissionais de nível 27 destacam uma equipe de magos de 6 homens de nível 50. Uma batalha tão maravilhosa é suficiente para entrar na história. O mago que estava no vazio tinha uma apreciação cada vez maior por Lin Moyu em seus olhos. O rapaz é muito bom, este é o seu prêmio. Com um aceno de sua grande mão, um frasco de poção roxo-ouro e um pergaminho roxo brilhante voaram para a mão de Lin Moyu. Poções mágicas avançadas, pergaminhos de habilidades avançadas. 2 tesouros inestimáveis. Lin Moyu olhou para o céu. Obrigado. Ele hesitou em continuar o desafio. O comunicador em sua mão vibrou de repente.
Bai Yuan realmente enviou uma mensagem neste momento. 4 palavras, aceite quando vir. Lin Moyu guardou a poção e o pergaminho, saudou o mago no ar e pulou do ringue. Lin Moyu não continuou a desafiar. Ninguém sentiu pena. Chega é realmente suficiente. Vencer 5 rodadas de desafio já é um feito nunca visto antes. O nome de Lin Mo se espalhou por todo o mundo humano. Ning Yi pulou. Moyu, você é muito bom. Lin Moyu venceu. Ela estava mais feliz do que ninguém. Lin Moyu tocou sua cabecinha. Você também é poderoso. Ning Yi ergueu a cabecinha. Isso é claro. A senhorita Ben tem o melhor olho para as pessoas. Caso contrário, como ela poderia gostar de você à primeira vista? Lin Mo sorriu. Os dois saíram da arena e nem prestaram atenção no próximo jogo. Para Lin Moyu, a competição profissional acabou. Na verdade, se não fosse pelo pedido de Bai Yuan, ele não necessariamente compareceria à competição. Com certeza virá, mas não para competir, mas para encontrar Lin Moan. Agora parece que a viagem para esta competição profissional ainda não é pequena. Ele não apenas encontrou Lin Moan, mas também colheu um grande número de itens de alta qualidade. Também lhe deu muita experiência prática. Quer seja usado para lutar em masmorras ou lidar com demônios mais tarde, é um bom acúmulo zero. Capítulo 200. Em suma, vale a pena a viagem. Alguém voou do ar e pousou na frente de Lin Moyu. Foi o mago que acabará de presidir a competição. Sua respiração convergiu, mas Lin Moyu sentiu que deveria ser um profissional de ponta acima do nível 80, mas não conseguiu atingir o nível de Bai Yuan. Lin Moyu saudou a outra parte. Sênior, o que há de errado comigo? Ele sorriu, com apreciação nos olhos. Olá Lin Moyu, meu nome é Jin Pen. Jin Pen, um dos 12 conselheiros do Império Shenxia. Um grande homem do mesmo nível de Xu Wei. Ning Yi não está nem um pouco interessada na identidade de Jin Pen. Ela viu muitos personagens nesse nível e não é nada. Lin Moyu disse, Sr. Jin Pen, qual é o problema? Jin Pen disse com um sorriso, você é aluno da Academia Xiajinjin, certo? O campeão nacional deste ano, certo? Lin Moyu acenou com a cabeça. Com o status da outra parte, não foi difícil entender suas informações. Jin Pen disse, acontece que também sou professor visitante na Academia Xiajinjin e quero aceitá-lo como aluno, não sei se você quer ou não. Oh! Os alunos de que ele falou não eram um relacionamento entre professores e alunos comuns. É a relação entre mestre e aprendiz, assim como a relação entre Lin Moyu e Bai Yuan. Lin Moyu não ficou surpreso, mas disse respeitosamente, obrigado, Lord Jin Pen, por sua gentileza, já tenho um professor. Jin Pen mostrou surpresa, quem é? Neste momento, o comunicador de Lin Moyu tocou e Lin Moyu sorriu levemente, foi meu professor quem ligou. Conecte-se, deixe-me ver qual cara tem a sorte de ser seu professor. Aos seus olhos, Lin Moyu era um raro gênio. É mais forte do que aqueles que estão no topo da mansão Xiajinzi. Ele estava curioso para saber quem poderia se tornar o professor de Lin Moyu. O comunicador foi conectado e a voz de Bai Yuan veio de dentro. Xiapen, você quer cavar meu canto? Jin Pen foi pego de surpresa, revelando uma expressão de choro e riso. Senhor Shirakami, descobri que é você. Bai Yuan bufou. Lin Xiaozi é meu aluno e depois de 0,7, ele vai vencê-lo menos. Jin Pen se atreveu a roubar pessoas com Bai Yuan e imediatamente disse, eu já sabia que ele era aluno do Sr. Bai Shen e nunca ousaria vir. Volte e converse com esses caras, mantenha as informações de Lin Xiaozi confidenciais e não deixe que pessoas não relacionadas as vejam. Por favor, fique tranquilo, Sr. Shirakami, fiz um bom trabalho de sigilo. Na verdade, desde que seja um gênio digno de atenção, o Império Shenxia manterá as informações confidenciais. Afinal, já houve um assassinato genial antes, e mais tarde, o Império Shenxia fez o suficiente nesse sentido.
Esses materiais importantes só podem ser visualizados na parte superior. Mas eu não esperava que o conselheiro Xu Wei fosse membro da Sociedade de Adoração ao Demônio. Esse trabalho secreto tornou-se uma decoração completa. Bai Yuan continuou: vocês vão se ocupar primeiro. Quando a competição acabar, todos vocês venham. Lao Men e eu temos algo para encontrar para vocês. A expressão de Jin Pen de repente tornou-se solene. Ele naturalmente sabia que Bai Yuan definitivamente não seria uma tarefa trivial encontrá-los. Ok, irei até você com eles depois da competição. Depois de esperar a saída de Jin Pen, Bai Yuan continuou: Lin garoto, seu centro das atenções é grande o suficiente hoje em dia. Volte primeiro, há novas tarefas para você. Bom professor. Era como se uma nova potência de nível divino tivesse atraiu a atenção de inúmeros estudantes quando Lin Moyu retornou à academia Xiaojingjin após o nascimento de Lin Moyu. Sua fama tem sido grande demais nos últimos dias. Já não é famoso no país, é preciso dizer que é famoso em todo o mundo. Todos conheciam Lin Moyu e conheciam sua colheita. Existem campeões de competições profissionais e nunca faltaram campeões na Xiaojingjin Academy. Mas não existem muitas pessoas com tudo incluído como Lin Moyu. E quebrar o recorde do desafio e estabelecer um novo recorde de desafio nunca foi feito. Lin Moyu caminhava pela estrada da academia e quase todos os alunos olhavam para ele. Por onde passa, atrai inúmeras luzes. E muitas vezes haverá alunos que tomarão a iniciativa de vir cumprimentar Lin Moyu. Quer sejam estudantes comuns ou estudantes de faculdades independentes, quando virem Lin Moyu, tomarão a iniciativa de mostrar boa vontade a Lin Moyu. Um grande punho é a última palavra, e um personagem como Lin Moyu, desde que não morra, inevitavelmente se tornará um grande homem famoso no futuro. Torna-se até um ser como um deus branco. Esse tipo de pessoa tem que ser respeitado. Lin Moyu não estava acostumado com isso e ficou um pouco desconfortável. Ning Yi parecia já esperar por isso há muito tempo e deu uma risada prateada. Garota fedorenta, fuja tão rápido. Olhando para o dormitório novo e arrumado, Lin Moyu descobriu que havia ficado algumas noites depois de se matricular. Não há vestígios de sua própria vida no dormitório. Sente-se na quarta ponta da cama, pegue a poção mágica primária e beba. Imediatamente, senti uma corrente quente fluindo pelo meu corpo. A fluidização quente se espalha pelos membros e os atributos de todo o corpo estão melhorando. Como profissão jurídica, além do poder espiritual, outros atributos básicos não são altos 0 nível 27, seus 3 principais atributos de força, agilidade e físico são apenas 510. Mas o atributo de poder espiritual chega a 2700, que é maior do que a soma dos outros 3. Agora que ele tomou a poção mágica primária, seus atributos completos foram aumentados em 200. Se meus atributos puderem ser iguais aos atributos dos esqueletos, então será forte. Infelizmente, o talento de amplificação total só é eficaz para habilidades e não tem efeito sobre mim. À medida que seus pensamentos surgiam, o guerreiro esqueleto e o mago esqueleto apareceram no dormitório ao mesmo tempo. O vento nublado sopra e o calor diminui rapidamente. Os objetos de invocação dos mortos-vivos sempre têm uma aura sombria e são aterrorizantes. Guerreiro esqueleto nível 27, todos. Atributos. Na verdade, o atributo básico é apenas 750 mago esqueleto, atributo espiritual 1500, os outros 3 atributos são apenas 340. Lin Moyu sussurrou. Se não houver um aumento abrangente no talento de nível divino, o esqueleto não será muito forte. Um atributo tão pequeno não é tão poderoso quanto o dos profissionais comuns. A única vantagem é que são suficientes para empilhar os monstros. Mas Lin Moyu sentia que, sendo uma profissão oculta única, os necromantes eram definitivamente mais do que isso. Algumas profissões são fracas na fase inicial e mais fortes na fase posterior. Talvez o nível seja alto e, com novas habilidades, isso mude. Mesmo que você não tenha talento, ainda é a classe mais forte.
Lin Moyu tem total confiança em sua carreira. A imagem que vi quando mudei de emprego, os esqueletos densos e intermináveis, apareceu aos olhos do mundo como um desastre. Mesmo que seja tão forte quanto um dragão, será morto por guerreiros esqueletos. Um dia, ele poderá atingir esse nível. As imagens da época deram rumo à sua profissão e permitiram-lhe ver o futuro da sua profissão. Esta noite, Lin Moyu resolveu suas habilidades e percebeu os ganhos e perdas. Lembro-me dos pedaços da batalha em minha mente, confirmando meus próprios pensamentos. Pensando bem, na verdade, se ele não parar e usar diretamente a chama da alma, ele vencerá com mais facilidade. Só que essa habilidade é muito dolorosa, como pode ser constatado pela atuação de diversos profissionais. Então, quando ele não estava enfrentando uma batalha de vida ou morte, ele realmente não queria usar essa habilidade. White God Small Courtyard, Lin Moyu sentou-se na beira da mesa de chá, respeitosamente dando chá a Bai Yuan e Meng Yanwen. Bai Yuan gostou muito do serviço de seus alunos, com um sorriso no rosto. Esse aluno, como ver como gostar. Você se saiu bem desta vez. Meng Yanwen disse levemente, pode ser ruim, 5 rodadas de desafio, ninguém jamais fez isso na história. Muito melhor que seu professor. Oh! O sorriso no rosto de Bai Yuan desapareceu, você ainda pode ter uma boa conversa. É que, para falar a verdade, você passou 3 rodadas naquela época e, como homem, não ousa admitir isso. Meng Yanwen ainda disse levemente, como se um velho amigo estivesse falando. Bai Yuan odiava coceira nos dentes, esse velho amigo realmente não o encarava. Tossindo levemente, Bai Yuan mudou de assunto. Rapaz, a seguir você tem que atualizar para o nível 30 o mais rápido possível, e então vou levá-lo a um lugar. Lin Moyu acenou com a cabeça. Bom. Você vai ficar na academia hoje em dia, e se quiser subir de nível, vá para a sala de cópias. Você também deveria ter notado que desta vez os holofotes são muito grandes e há pessoas olhando para você onde quer que você vá. Na verdade, onde quer que ele vá agora, alguém irá notá-lo. Assim como as estrelas da vida passada, elas serão observadas aonde quer que vão, o que é muito desconfortável. Bai Yuan disse, não é importante ser notado, o segredo é que você não sabe quais pessoas lá dentro são maliciosas. Nos últimos anos, houve uma série de assassinatos de gênios no interior do Império, então você deve ter cuidado. Pelo menos na academia não haverá perigo. Bai Yuan disse algumas palavras, e nas entrelinhas, ele percebeu que Bai Yuan se importava com Lin Moyu. Lin Moyu também sentiu calor. Depois que Lin Moyu saiu, Meng Yanwen abriu os olhos e olhou para Bai Yuan. Você vai levá-lo lá? Bai Yuan parecia natural, claro. Como você pode ser considerado um profissional qualificado se não for lá? Meng Yanwen disse em voz profunda. Você não tem medo de que ele encontre perigo? Você só foi depois do segundo turno. Bai Yuan balançou a cabeça. Já estou atrasado. Quanto mais cedo eu for para aquele lugar, maiores serão os benefícios. O que você quiser, é seu aluno de qualquer maneira. Meng Yanwen não disse mais nada. Bai Yuan não demonstrou a menor preocupação. Não se preocupe, esse garoto não fala muito. Na verdade, não é fácil matá-lo. Além do mais, há também a marca do Salão das Almas, que pode ser ressuscitada mesmo se você morrer. O rol dos 000 exemplares ainda está animado. No momento em que Lin Moyu saiu da matriz de teletransporte, todo o espaço ficou em silêncio. É Lin Moyu. Ele voltou. Eu sabia que ele era muito poderoso antes, mas não esperava que ele fosse tão poderoso. Parece que estou vendo uma nova potência em nível divino nascendo. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês.
Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.